Educação à distância, mudando realidades. Olá, tudo bem? Meu nome é Israel Evangelista e estou professor de licitações e contratos administrativos. Irei iniciar com a minha audiodescrição. Tenho 1,70 m, cabelos castanhos escuros, utilizo um óculos na cor marrom. Minha camisa é social na cor branca, um terno cinza, calça também na cor cinza e um sapato marrom. Atrás de mim existem alguns pontilhados com pontos interligados e à minha esquerda a palavra EAD, mudando realidades. Nós vamos dar continuidade agora com o módulo licitações e contratos administrativos e agora a aula 2, falando sobre procedimento licitatório. Também falaremos sobre modalidades e tipos de licitação. Vamos lá? A ementa de hoje, da aula de hoje, seria a dominação de fases e seus entregáveis, ou seja, os artefatos de estudo técnico preliminar, termo de referência, projeto básico, o edital de licitações, o instrumento auxiliar de credenciamento, propostas, lances quando cabível, o julgamento, a habilitação, a intenção de recursos, a homologação e adjudicação. Também falaremos na possibilidade de inversão de fases, os prazos de saneamento, as modalidades de licitação e os tipos de julgamento ou de licitação. O procedimento licitatório, aqui apenas para lembrar, nada mais é do que um conjunto de etapas e regras que a administração pública segue para que ela mesma possa contratar serviços, possa contratar obras ou mesmo efetuar suas próprias compras de forma justa e transparente. É como se fosse uma competição organizada entre fornecedores, para garantir que o governo obtenha o melhor resultado para o interesse público, respeitado a lei. E olha só que interessante nesse primeiro conceito. A grande verdade é que se uma licitação ela é uma competição organizada, em toda competição, eu e você sabemos, se há um vencedor, é porque há um perdedor. Se é uma competição e se há um vencedor e um perdedor, também deve existir a forma com que quem perdeu possa de alguma forma buscar de novo o pódio. É por isso que a gente fala que essa disputa, por vezes, ela é longa, por vezes nós vemos, inclusive na mídia, tantas questões dizendo assim, olha, essa empresa não é boa, essa não é certa, é porque se há alguém que venceu, há também com certeza alguém que perdeu e está de certa forma indignado por ter perdido. Afinal, ninguém gosta, né, de perder uma disputa. Nesse procedimento de disputa aqui, que nada mais é do que um procedimento escrito, previamente escrito, e também um procedimento vinculativo que a administração pública deve fazer, eu preciso que você entenda, ele é um procedimento concatenado e com diversas fases, que é o que a gente vai já ver agora. Agora, eu preciso fazer um esclarecimento inicial. Existem alguns outros procedimentos que também estão na mesma lei de licitações, mas eles não são licitação. São, na verdade, contratação direta. A doutrina chama elas, inclusive, de dispensa de licitações. O próprio nome já explica tudo. Então, veja bem, esse procedimento que nós vamos falar agora aqui, ele é um procedimento de licitação. Nas próximas aulas, mais à frente, nós falaremos de casos em que a licitação é dispensada. Nós fazemos, portanto, um procedimento chamado de contratação direta. Tudo bem? Diferenciado isto, entenda que a licitação, ela em uma visão geral, ela ocorre basicamente nessas três fases aqui. Olha só, essa aqui é a fase 1, a fase do planejamento da contratação. Existe depois do planejamento a fase 2, que é a fase de elaboração do edital. Logo depois vem a fase 3, a publicação e a divulgação desse edital. E essa aqui é uma fase porque
ela não é só uma fase de publicação. Você se lembra que na última aula nós estudamos a respeito de um princípio lá do artigo 37 da Constituição, é o princípio da publicidade. Então veja, quando eu falo que há necessidade de uma publicação e divulgação, eu não estou falando só de um procedimento administrativo, eu estou falando de um cumprimento de um princípio constitucional, tudo bem? E a gente vai ver como é que funcionam essas fases. Logo depois, a quarta fase é o de recebimento das propostas. E aqui eu recebo a proposta, a administração pública visualiza para ver se o licitante ele tem condições de fato de prestar aquele serviço, de construir aquela ponte, de construir aquela demanda que é tão reclamada, de suprir a necessidade pública. E também existe aqui a grande fase de lance, que é onde toda aquela discussão que aí vocês sabemos acontece. Logo depois, a fase 5 é a fase de análise e julgamento dessas propostas. E olha só que interessante, essa análise de julgamento ela tem que se dar de maneira objetiva. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela deve ocorrer de acordo com aquele documento ali, ó, que é o edital que nós fizemos lá na fase 2. A fase 2, portanto, vai subsidiar todas as demais fases, inclusive a fase 1 também, até porque é ela que planejou toda a fase 2, ok? Por fim, a fase 6 é a fase de contratação e adjudicação. É aquela fase em que eu começo a falar quem é que venceu aquele processo, eu já sei quem foi que venceu, eu já sei que ele tem capacidade para executar, e aí então a fase 6 ela é finalizada com o início da execução do serviço. E aqui já inicia uma outra grande, um outro grande modelo nas licitações públicas, que é de execução do contrato, fase de fiscalização, de monitoramento, que a gente também nas últimas aulas vamos tratar a respeito, tudo bem? Vamos então discutir a respeito de cada uma dessas fases. Eu só não queria que você esquecesse. Nós estamos falando de 6 fases das licitações e essas 6 fases, agora nós entraremos nessa primeira aqui, ó, planejamento da contratação. Tudo bem? Vamos lá. Primeira fase é o planejamento da contratação. O planejamento da contratação, ela não ocorre simplesmente em um planejamento apenas e tão somente de licitações, porque a gente divide ela em um planejamento, primeiro, orçamentário, e depois é que eu falo sobre o técnico. Lá no planejamento orçamentário, eu estou falando de leis, eu vou colocar aqui, ó, leis, um pontinho, orçamentárias. Leis orçamentárias. E por que o professor está falando de leis orçamentárias aqui em licitações? Veja bem, eu e você já descobrimos uma coisa em nossa casa. Sabe o que a gente descobriu? Que o dinheiro, ele é finito, ele acaba. E adivinhe só, para a administração pública também é assim. Se não houver um correto planejamento do que se pretende gastar, se eu não souber, se o Estado não souber o que ele vai comprar, como ele vai comprar, quanto ele está disposto a pagar, logo, logo o dinheiro acaba e as demandas que precisam do Estado não vão ser cumpridas. Então, esse planejamento orçamentário, ele é preciso. Eu preciso conversar com você sobre isso para depois dizer, é aquilo que o Estado vai comprar, é aquilo que a União vai comprar, é aquilo que o município vai comprar. Tudo bem? Vamos lá. O planejamento orçamentário ele se divide basicamente em 3 grandes leis. A primeira lei orçamentária é o PPA, que é o Plano Plurianual. O Plano Plurianual ele leva esse nome justamente porque tem a vigência, inclusive, superior um pouquinho a 4 anos. Isso quer dizer que um governo ele faz um planejamento do que ele pretende gastar num período longo de 4 anos. Tudo bem? Beleza. A segunda lei orçamentária é a LDO. A LDO, que significa Lei de Diretrizes Orçamentárias, é uma lei que tem duração de 2 anos agora aqui.
Isso quer dizer que durante 2 anos o governo agora, o que antes ele tinha planejado ali no PPA, deve demonstrar de maneira um pouco mais de diretrizes, de planejamento, de plano a respeito de como é que ele vai utilizá-lo, até que, por fim, ele emite a terceira lei orçamentária, que é a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, e assim essa tem 1 ano de duração. Essa lei, agora sim, muito mais operacional, ela vai trazer diretrizes táticas, diretrizes operacionais a respeito do que se pretende fazer o gasto público. Existe, inclusive, uma legislação de responsabilidade fiscal, a Lei Complementar 101, assim como existe uma lei sobre normas gerais de finanças, a Lei 4.320, que determina que todo gasto público deva estar consignado nessas legislações. Sabe o que isso quer dizer? Que se o Estado, de alguma forma, se o Estado de maneira lato, né, a União, o Estado, o DF, o município, se ele pretender fazer algum gasto público, este gasto público tem que estar antes nas leis orçamentárias, no PPA, na LDO e na LOA. Tudo bem? Beleza. Entendido como ficou o nosso posicionamento nosso entendimento em relação ao planejamento orçamentário, vamos ver agora como é que ficaria em relação ao planejamento técnico agora. Olha só, se o planejamento orçamentário ele diz respeito a estas 3 legislações, o nosso planejamento técnico também diz respeito a uma sopa de letrinhas. Eu costumo dizer que o legislador ele gostou bastante de trazer diversos elementos, graças a Deus que ele possibilitou que o nome ficasse, a sigla, né, ficasse inteligível. Olha só, DFD, PCA, ETP, TR e o edital, o tão famoso edital. Estes aqui são os 5 elementos aqui, ó, do planejamento técnico. E é sobre eles que nós vamos falar agora. Olha só, a gente colocou ali, nessa ordem, não foi a qualquer critério. De fato, o primeiro elemento do planejamento técnico, ele é o DFD. Depois nós falamos do PCA, depois nós falamos do ETP, do TR, Projeto Básico Executivo. Nós vamos já falar sobre eles, tudo bem? Vamos falar sobre o primeiro deles, DFD, assim entendido como Documento de Formalização da Demanda. Olha só, o documento de formalização da demanda ele está previsto ali de maneira bem inicial, no artigo 72, inciso 1. Ele fala assim, que o documento, que o processo de, olha só, o processo de contratação, inclusive a contratação direta, que compreende os casos de inelegibilidade, deverá ser instruído com os seguintes documentos. Olha só onde aparece, documento de formalização da demanda. Isso aqui que ele colocou nada mais é do que o que a gente entende por DFD, tudo bem? E ele ainda fala aqui, ó, se for o caso, também vai ter que vir com ETP, que é o estudo técnico preliminar, análise de risco, termo de referência, projeto básico ou projeto executivo. Vamos lá fazer um entendimento sobre isso aqui agora, sobre esse primeiro elemento, que é o DFD. Vamos lá. O documento de formalização da demanda, o DFD, por muito tempo no governo federal foi entendido com a sigla DOD, que é o DOD, o Documento de Oficialização da Demanda. O próprio nome ele já diz o seu próprio significado. Ele é o documento que ele vai pôr início ao processo de aquisição, ele vai pôr início ao processo de compra pública. Então, quando um processo ele é iniciado, eu parto do pressuposto de que há uma necessidade pública, eu devo iniciar ele com o meu DFD. É o DFD, portanto, que transporta a necessidade pública identificada para o início do processo de política pública de saneamento dessa necessidade. Tudo bem? Então, o meu DFD, ele transporta a minha necessidade antes ficta para dentro do processo. Tudo bem? Depois do DFD, nós entramos com o nosso
PCA, que é o Plano de Contratação Anual. Olha só, o artigo 12, inciso 7 da Lei 14.133, ele fala deste instrumento de planejamento. Ele fala assim, ó, a partir do DFD, os órgãos responsáveis pelo planejamento poderão, na forma de regulamento, elaborar o seu PCA. Olha só que interessante. Isso quer dizer que o DFD, que é o documento de formalização da demanda, irá gerar o meu plano de contratação anual. E o que seria esse plano de contratação anual? Nada mais é do que todos os atos e compras, aquisições e construções que eu pretendo fazer no meu ano. Ou seja, é um ato anual. Então veja bem, se o DFD ele é o documento, o instrumento responsável por pegar uma necessidade ficta, uma necessidade social e transportar para o processo, o que é que você acha que vai ter lá no meu plano de contratação anual? Ué, várias necessidades que eu tenho para aquele ano. Então, o DFD e o PCA nada mais é do que um documento que o DFD transporta a necessidade para dentro do meu PCA e todo ano eu devo fazer isso, de modo que eu já saiba o que tal órgão vai precisar comprar, o que tal órgão vai precisar construir, ou o que ele vai precisar ter de fornecimento para o exercício seguinte. Tudo bem? Até aqui está tudo certo. A grande verdade é que quando você pega essa necessidade que você tinha lá inicialmente, você começa a entender dela que ela precisa de um objeto. Veja bem, a necessidade pública, ela não vai ser sanada sozinha. Primeiro ponto, eu preciso entender de que necessidade eu estou fazendo, do que de fato eu preciso para sanear essa necessidade. Você começa então a fazer um estudo preliminar a respeito de qual seria as características dessa minha necessidade para que eu possa efetivamente solucioná-la. E é aí que se encontra a definição de ETP. O estudo técnico preliminar, ele nada mais é do que a busca por estudar melhor a forma de contratação e fundamentar a minha aquisição. Veja bem, agora nós já sabemos o que é o DFD, que ele transporta a minha necessidade lá do mundo social para o processo. Depois do DFD, eu já sei o que é o meu PCA, que é a minha necessidade anual. Agora, depois do PCA, eu já passei para o meu estudo técnico preliminar. E para que a gente passou para o nosso estudo técnico preliminar? Olha só, porque o ETP, e está aqui no artigo 6º, inciso 20, que ele fala, é um documento constitutivo da primeira etapa do planejamento. Embora eu gostaria de trazer uma atenção para você aqui, nós já começamos nosso planejamento aqui, ó, no nosso DFD e no nosso PCA, tá bom? Mas ele é o primeiro documento constitutivo da etapa do planejamento de uma contratação que caracteriza o interesse público envolvido e a sua melhor solução. Note aqui, e eu gostaria de chamar bastante atenção sua para cá. Ó. É nesse momento aqui que eu começo já a falar sobre este ponto, ó, solução. Até então, a gente apenas tinha discussão aqui de um problema, de uma necessidade, seja ela lá no DFD, seja ela lá no meu PCA, até então era só uma necessidade. O estudo técnico preliminar, ele começa a trazer características de solução. E como é que nós solucionamos os casos quando nós lidamos, seja aí num projeto, seja em um ato administrativo, seja um instrumento previsto na lei, por meio de algumas perguntas. Então o ETP nada mais é do que um elemento que vai trazer, um instrumento que vai trazer várias perguntas, para você saber como é que vai lidar aquela solução. Olha só, o artigo 18, parágrafo 1º da Lei 14.133, ele fala que o ETP, por exemplo, precisa ter um tópico lá de pesquisa de mercado.
É como se o legislador estivesse perguntando para você que está fazendo o ETP bem assim: escuta, como é que o mercado enxerga a sua aquisição? O mercado iria querer saber o seguinte: qual que é a periodicidade de entrega desse bem que você quer? Ele quer saber o seguinte: aonde é que se encontram aquelas escolas mais distantes? Ele quer saber o seguinte: você vai cobrar o prazo de validade? Tudo isso vai influenciar no quê? No preço. Tudo isso vai influenciar na eficiência da entrega. Então, o ETP nada mais é do que um documento que faz com que você pegue aquela necessidade lá do seu PCA, do seu DFD, e comece a maturar ela, comece a transportar ela para uma solução, um indicativo de solução, e aí dá base, ou seja, ele inicia a formulação, seja ele de um anteprojeto, se estivermos falando de uma obra, de um termo de referência, né, se nós estivermos falando de uma aquisição, prestação de serviço, ou mesmo de um projeto básico que serão analisados se concluído, né, pela viabilidade desta contratação. Veja bem, o ETP agora, no final do ETP, depois de todas aquelas perguntas, depois de todas aquelas questões, já deve indicar para uma solução. Tudo bem? Essa solução que o ETP, no final dele, indica, a melhor solução chegada para o caso, ele vai ser transportado para um novo documento. Esse novo documento, ele chama termo de referência. E aqui é uma coisa que sempre digo aos meus alunos. Por que você acha que o nome é termo de referência? Olha, porque de alguma forma ele precisa se referenciar a algo que aconteceu anteriormente. E o que aconteceu anteriormente ao termo de referência? A formulação de um ETP. Então, o legislador ele entendeu o seguinte: primeiro, eu faço o meu DFD, formalizando a minha necessidade. Depois, eu transporto ele para o meu documento de planejamento, que é o PCA. Após, eu trago essa minha necessidade, ainda ficta, imaginária, para o ETP, eu estudar em vários atos aqui, ó, diversos procedimentos que a gente vai ver, para que eu possa chegar no final a uma solução indicada. Essa solução, ela precisa sanear uma necessidade que eu indiquei aonde? Lá no meu DFD. Beleza. Quando eu chego aqui e tenho essa solução, eu vou transportá-la então para o meu termo de referência. É este documento então que vai se referenciar ao ETP, vai se referenciar ao PCA, vai se referenciar ao DFD e finalmente dizer qual que é o objeto que eu pretendo comprar. Então, é neste momento que eu sei que o que eu quero é uma locação e não uma aquisição. É no momento do TR que eu sei que o que eu quero é uma reforma e não uma nova construção. É no termo de referência que eu escolho de maneira exata e detida se o que quer é uma prestação de serviço de médio, curto ou longo prazo. É depois de todos esses estudos que é possível decidir isso, tudo bem? A ideia então aqui é que o termo de referência, de acordo com a definição do artigo 6º, ele seja um documento que é necessário para contratação de bens e serviços que tenham todos aqueles requisitos previstos ali no artigo 6º, tudo bem? Aqueles requisitos ali, eles servem de parâmetros e elementos para um termo de referência. Sem eles estarem previstos dentro do termo de referência, esse documento é inválido. Tudo bem? Nós não vamos falar sobre esses itens agora. O que você tem que entender é, lá naquele momento inicial, nós vimos um mock-up, nós vimos um esqueleto a respeito de todo o procedimento. Então, no ato de planejamento, nós falamos sobre o planejamento de contratação, nós falamos sobre os instrumentos do DFD, do PCA, do ETP, do TR, e agora iniciamos um outro documento que a sua fase ainda é a fase de planejamento, é a elaboração do edital. Olha só, o edital de licitação, ele é um documento que expõe todas as regras aos competidores e também ao cidadão.
A elaboração do edital é uma das etapas mais importantes do procedimento. E por que ele é importante? Porque é no edital que existem todas as definições das regras do jogo. Ele, portanto, deve ser claro, completo e objetivo. Todos os interessados devem compreender e poder participar em igualdade. O edital de licitação, para se ter uma ideia, ele é um documento que não só vincula a administração pública às suas regras, mas ele também possibilita que os competidores eles compitam em pé de igualdade. Não tem como nós solicitarmos, a administração pública, solicitar do particular, que ele traga uma proposta correta, que ele faça uma construção correta, se a administração pública também não for clara ali no edital. É o edital, portanto, que nas suas especificações passa para o particular aquele feeling do que a administração quer, tudo bem? O edital de licitação ele se vincula a pelo menos dois princípios. O primeiro deles é o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, ou vinculação ao edital. Neste princípio aqui, a própria administração também se vincula às cláusulas e o licitante ele também se vincula a ela e tem elas como estabilizadas. Porque como a gente vai ver lá na aula de recursos, existe algum momento que o licitante ele pode mudar as cláusulas do edital ou ele solicitar que elas sejam alteradas. Se passar daquele momento ali, que é da impugnação ao edital, ele se vincula a essas cláusulas, não podendo mais alterá-las até o final da execução desse serviço. O segundo princípio que também está vinculado à elaboração do edital é o princípio da publicidade e da transparência. E neste ponto aqui, a nova lei de licitações ela vem trazendo um diferencial muito importante. Antes, a necessidade de publicação de um edital de licitações, ela se dava apenas no site do município, no site do estado, ela se dava também no Diário Oficial da União, ou no Diário Oficial dos Estados, ou em local de grande circulação, ou Diário dos Municípios. Agora, existe o Portal Nacional de Compras Públicas e a gente vai já ver isso adiante. A necessidade, portanto, do edital ser publicado no PNCP, o Portal Nacional de Compras Públicas, ele é a consagração desse princípio aqui, da publicidade e da transparência, tudo bem? E ele, com certeza, garante que as regras sejam conhecidas de todos e evita surpresas e também, com certeza, evita favorecimentos, tudo bem? O edital ele possui requisitos mínimos e esses requisitos mínimos estão previstos ali no artigo 25 e seguintes lá da Lei 14.133. O edital ali, segundo este artigo, ele precisa ter o seu objeto descrito, e aqui, quando a gente fala de objeto descrito, a gente não fala só daquilo que se quer, a gente fala de dois grandes pontos. Primeiro deles, a descrição do objeto, mas também o que se chama de descrição da especificidade do objeto. Sabe por quê? Porque, por vezes, se a administração pública pede um objeto que ela não especifique qual é, ele vai sair em um preço diferente, ele vai sair em condições diferentes, e isso pode prejudicar lá na execução do serviço lá no final. Então, por vezes, o objeto aqui do edital, ele deve não só conter um objeto de maneira genérica ou de maneira que nós bem entendemos, mas deve ter um tópico ainda de especificação. Essa especificação é importantíssima para a precificação, como a gente vai ver adiante, e também importantíssima para a fase da formulação de propostas dos licitantes. Tudo bem? Depois disso, o edital também ele deve haver a fundamentação legal da participação dos licitantes e também indicar a base legal e os requisitos para que as empresas participem. Esses requisitos devem estar no edital, até porque é um documento que vai ser um ato administrativo, né, que vai ser publicado. Fora isso, o edital ele também tem um requisito mínimo para expor o seu critério de julgamento. Os critérios de julgamento hoje, eles podem ser por menor preço,
Ganha aquele, portanto, na disputa que der o menor preço, melhor técnica, técnica e preço, maior desconto e maior retorno econômico. Olha só, o maior retorno econômico, inclusive, é uma novidade trazida pela nova lei de licitações, né? São os conhecidos contratos de eficiência. Além disso, um requisito mínimo também que o edital tem que ter é o prazo e a forma de execução do contrato. Aqui é preciso deixar claro como é que o objeto será entregue e executado. Não pode aqui, lá no momento da execução, o licitante ser surpreendido. Olha, ah não, essa entrega aqui vai ser lá na linha. Ah não, essa entrega aqui ela precisa estar a mais dias do vencimento porque o estoque. Aqui, a administração pública tem que ser clara em relação a prazo e a forma de execução, tudo bem? Fora isso, as obrigações das partes também devem estar descritas, tanto para a administração quanto para o contratado. Afinal, aqui a ideia é que todas as partes saibam quais são os seus deveres e direitos. Fora isso, também temos o tópico de sanção e penalidade. Também é necessário deixar descrito a condição do pagamento. Aqui, não só se o pagamento ele vai ser feito por meio de prazos definidos, né? Por meio de entregas, a gente chama que é por escopo, né? E também os critérios para pagamento do particular. Também devem estar descritos os requisitos de habilitação, ou seja, a capacidade técnica, a capacidade fiscal, a capacidade jurídica e econômica e financeira dos participantes. Este ponto aqui, em relação aos requisitos de habilitação, muitos licitantes são pegos de surpresa. A grande verdade é que existem algumas pessoas que acham que iniciar na licitação, muitas licitações em relação à qualificação econômica e financeira solicitam que seja até 10% de capacidade econômica e financeira comprovados quando se fala de capacidade econômica. 10% do valor da contratação. Aqui você imagina naquelas licitações que tem um preço elevado, né? Então, a ideia de que não é só, a licitação não é para aventureiros, é basicamente essa aqui. Primeiro que a administração pública ela deve se certificar não só da capacidade econômica e financeira, mas também dessa aqui, ó, capacidade técnica. Afinal, quando eu e você, por exemplo, vamos contratar alguém para fazer algum serviço em nossa casa, a gente quer saber a primeira coisa, que é o quê? Ele vai ter capacidade técnica anterior? Como é que ele comprova? Onde é que ele já fez esse serviço? Né? Então, esses requisitos aqui de habilitação devem estar como requisitos mínimos lá no edital, para que eu possa saber como, aonde o licitante possa saber aonde está entrando, tudo bem? Fora isso, a legislação também exige que o licitante, que o edital preveja a exigência de garantias, caso a administração queira. E essa garantia ela pode se dar por meio de seguro-garantia, por meio de caução, fiança ou títulos, inclusive, da dívida pública ou títulos de capitalização. É o que prevê, inclusive, a nova lei de licitações. Tudo bem? Fora isso, os 3 últimos requisitos é que o edital seja acompanhado também da regra de apresentação das propostas. Aqui a gente está falando de datas, de horários, locais e meios, seja ele presencial ou eletrônico. Isso aqui acontece muito na prática do licitante não estar atento e perder a data de apresentação ou de reapresentação das propostas. É por isso que o edital, ele que vai ser publicado, ele tem que estar com essa diretriz. Fora isso, a minuta do contrato para que o contratante e o contratado saiba quais cláusulas lá no futuro ele vai se vincular e também os critérios de desempate. A própria legislação fala desses critérios lá no artigo 60 da Lei 14.133 e o edital ele deve trazer também essa mesma redação de como é que vai se dar o desempate ali no edital. Tudo bem? Fora isso, nós entramos então na penúltima fase, a publicação e a divulgação desse edital. A finalidade agora dessa publicação é garantir a transparência, mas também permitir a ampla participação dos fornecedores. Quando a gente publica esse edital aqui de licitações,
toda a comunidade ela vai ter acesso a esse local. Veja bem, aonde é que fica essa publicação aqui, ó? Essa publicação do edital, por uma determinação da Lei de Licitações, ela vai lá para o PNCP. O PNCP, que é o Portal Nacional de Compras Públicas, é o portal aonde todos os editais de licitações devem ser publicados. Então, se hoje eu e você quisermos saber quais são os editais que estão publicados no Brasil, de qualquer contratação que seja, ele deve estar obrigatoriamente publicado no Portal Nacional de Compras Públicas, que é um portal nacional gerido pelo governo nacional, pelo governo federal. Tudo bem? Fora isso, a publicação do edital também tem uma finalidade, que é evitar o direcionamento e as restrições indevidas. Esse direcionamento aqui e restrições indevidas são, inclusive, o que a nova lei de licitações ela precisa, ela vem rechaçar, evitar com essas publicações nacionalizadas e agora não só federalizadas, tudo bem? Beleza. Entramos agora na quarta fase, a fase de recebimento das propostas. A fase de recebimento da proposta, ela inicia ali na fase inicial da disputa, né? Nessa fase aqui do recebimento da proposta, a própria legislação, ela prevê uma diferença de prazos. Veja bem, quando a gente está falando, lá na 8666, nós falávamos muito a respeito das modalidades de licitação. Se a gente estivesse falando de concorrência, o prazo seria 1. Se nós estivéssemos falando de a tomada de preço, o prazo seria outro. Agora, na nova lei de licitações, isso tudo mudou. Na verdade, os prazos não estão agora ligados à modalidade que vai ser feita. Agora, os prazos estão ligados ao modo de disputa, sim, mas, sobretudo, à necessidade, ou seja, à particularidade que aquele objeto vai ter. Quanto mais particular ele tiver, quanto mais o critério de julgamento ele for mais dificultoso a sua análise, maior esse prazo vai ser. Esse prazo em que o edital tem que ficar aberto, ele deve marcar, primeiro, a publicação do edital até a fase do recebimento da proposta. O recebimento da proposta, ele acontece na sessão inicial da licitação, ou seja, o primeiro fato, a primeira sessão, quando abre a sessão, é feito o recebimento das propostas, tudo bem? Olha só. Após a publicação do edital, inicia-se a etapa do recebimento das propostas ou lances, momento em que os interessados apresentam suas condições para fornecer a licitação. Quais são os princípios envolvidos aqui? Primeiro deles, impessoalidade, né? Todos os licitantes devem ter a mesma oportunidade, é por isso que o prazo mínimo que nós falamos, ele é para todos os licitantes, tudo bem? Segundo ponto, a transparência. O recebimento aqui ele deve ser formal, registrado e rastreável. E aqui você deve perguntar, professor, mas e no caso do pregão presencial, que nós vamos ver mais à frente? Como é que eu faço ele ser registrado e rastreável? Olha só que interessante. A lei de licitações, lá no artigo 17, ele fala que até o pregão presencial ele tem que ser não só filmado, mas registrado em ata e reduzido a termo. Tudo bem? Deve ser gravado em áudio e vídeo, inclusive. A transparência aqui, sem sombra de dúvidas, é um diferencial na nova lei de licitações. Tudo bem? Por fim, a vinculação ao edital. É um princípio também que lá no recebimento da proposta não se pode mudar as regras do jogo. Aquelas regras que estão lá no edital devem também ser observadas aqui na fase de recebimento. Tudo bem? A quinta fase, análise e julgamento. Aqui nós estamos falando já da equipe que recebe aquela proposta e depois daquele momento inicial da sessão não se pode mais receber novas propostas e nem novos documentos. Passamos agora para a análise documental e também o julgamento. O julgamento aqui precisa ser também de acordo com os critérios estabelecidos lá no edital. Olha só, se eu estou falando que o julgamento ele deve ser objetivo, eu estou falando que ele deve ser aquele lá
do edital de convocação. Ele deve ser, portanto, nos critérios menor preço, maior desconto, melhor técnica, técnica e preço, maior retorno econômico ou maior lance. Veja que esses critérios todos aqui são aqueles que, lá nos requisitos mínimos do edital, ele deveria conter. O edital, então, quando ele escolhe lá, nessa fase de julgamento, ele vincula a autoridade que está para fazer a sua decisão. Não pode aqui a autoridade administrativa ela fazer uma decisão diferente daquela que ela inicialmente dispôs no edital. Eu queria chamar a atenção aqui para uma questão interessante. Quando nós falamos lá na aula de princípios, nós falamos a respeito do artigo 5º da Lei 14.133. Lá nessa lei, ele fala sobre o princípio lá da legalidade, do planejamento, mas tem uma questão interessantíssima que a nova lei de licitações trouxe e diferenciou o cenário principiológico. No artigo 5º, além dos princípios, lá na parte final, ele fala que também deve o legislador e o intérprete ali, o aplicador da lei, se atentar ao que diz o artigo 5º, a Lei de Diretrizes, a LINDB, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Quando o artigo 5º da Lei 14.133 fala que, além dos princípios, deve também ser observado a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a LINDB, ela está dizendo que lá no artigo 21, 22 da LINDB, eles devem ser atentos aqui, ó, na fase de análise e julgamento. Olha só, as decisões, o artigo 21 da LINDB, assim como o artigo 22 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a LINDB, ela fala que a decisão, seja ela administrativa ou judicial, deve considerar os efeitos reais da decisão. E, além do que, a decisão, seja ela administrativa ou judicial, deve ser motivada. Se você é um estudioso do direito administrativo, nesse momento você vai lembrar dos elementos do ato administrativo. Um ato administrativo decisório, que é esse aqui que nós estamos conversando, ele deve ter aqueles 5 elementos. Ou seja, não ter só um agente competente, não ter só uma forma, uma finalidade, um objeto, mas também e sobretudo um motivo, a sua motivação. Nesse momento aqui, é interessante que tanto a administração pública saiba, quanto o licitante também saiba, que a decisão administrativa tem que estar fundamentada e motivada. Se ela não tiver, ela é nula. Primeiro porque, lá no artigo 5º, além dos princípios, é preciso observar a LINDB na fundamentação e motivação, mas também porque todas as decisões da administração pública precisam ser motivadas. Tudo bem? Indo para a última fase, a homologação e adjudicação. A doutrina ainda ela vem divergindo a respeito do conceito de adjudicação e homologação. Para a parte da doutrina, e aí previsto lá no artigo 71 da 14.133, é o ato administrativo pelo qual a autoridade competente aprova todo o procedimento licitatório. Aqui ele chancela, ele verifica se as fases anteriores seguiram a lei e ele confirma a regularidade e a validade da licitação. Nesse momento aqui, inclusive para a parte da doutrina, a autoridade administrativa assume a responsabilidade, inclusive, do procedimento. De outro lado, a adjudicação é o ato que declara o vencedor da licitação e atribui a ele o direito de assinar o contrato administrativo. Normalmente ocorre após a homologação, né? Mas existe a possibilidade de inversão dessas fases aqui, tudo bem? Se houver recurso administrativo pendente, a adjudicação só ocorre depois do julgamento deste recurso. E nós, inclusive, vamos estudar sobre recursos administrativos lá na nossa aula 4, tudo bem? Bom, com isso,
Nós iniciamos então a fase de início da contratação e execução do serviço. Agora, finalizamos aquele procedimento inicial de homologação, aquele procedimento inicial do processo de licitação e começamos a dar início à execução. Aqui, aquela minuta lá do nosso edital começa a se tornar factível. Agora não é mais uma minuta, ela de fato vira um contrato administrativo em todas as suas essências. A lei de licitações traz essa formulação do contrato como uma fase no processo de licitação. Tudo bem? Olha só. Depois de homologada a licitação e adjudicado o objeto ao vencedor, a administração parte para a formulação da contratação. A etapa aqui já vai sendo em relação à administração pública e o licitante vencedor, tudo bem? As formas aqui de formalização desse contrato, ele basicamente passa por uma análise formal, ou seja, obrigatório para obras, serviços de engenharia e contratações de maior vulto. Quando a gente fala assim, quando a própria legislação fala que um contrato administrativo ele tem uma forma obrigatória, isso quer dizer que ele também tem uma forma facultativa. Aí vem a grande pergunta que eu e você devemos fazer, que é: existiria para a administração pública a possibilidade de fazer, por exemplo, um contrato verbal? Olha só, neste caso aqui da fase contratual, a fase aqui é para a elaboração de um contrato administrativo. A lei de licitações, no entanto, ele possibilita que um contrato ele deixe de ser formalizado em algumas hipóteses, que inclusive nós vamos estudar nas próximas aulas. Mas para responder esta grande pergunta, sim, é possível que haja um contrato verbal, mas até para eles é preciso que haja alguns requisitos e algumas formas de avença em relação a eles. Mas aqui, quando nós falamos de uma forma obrigatória, é que nenhum ato administrativo, nenhuma negócio jurídico vai ser realizado sem que haja a formulação de um contrato administrativo, seja ele, inclusive, no seu formato verbal. Tudo bem? Aqui, um resumo esquemático em relação à contratação e execução. Aqui na contratação, a formalização, portanto, é feita por um contrato ou documento equivalente, mesmo porque um contrato administrativo, ele pode, segundo o próprio artigo 95 da lei ali de licitações, ele ser substituído, é que ele não vai ser excepcionado, mas ele vai ser substituído por o que se chama de nota de empenho, ou ele pode ser substituído por uma carta-contrato, ou mesmo ser substituído por uma ordem de fornecimento, desde que seja naqueles 3 requisitos ali previstos na lei, que é uma compra de entrega imediata, que não gere obrigação futura e considerada de pronto pagamento. Pronto pagamento. Tudo bem? Agora aqui em relação à execução do contrato, que também nós vamos estudar adiante, trata da prestação já do serviço ou a entrega do bem sob fiscalização contínua da administração. Com isso, nós terminamos esta aula de hoje e damos início logo mais a uma próxima aula especificamente em relação a cada um dos institutos que nós citamos. Até breve. Educação à distância, mudando realidades.